Aí uma pessoa no final do culto chega para você e diz: como Deus falou comigo através dessa mensagem. E aí o Senhor me fez entender, não voltou vazia. Quem não recebeu é problema de quem não recebeu. A palavra realmente ela não voltou vazia, entendeu? Não é você que vai atingir 1000 pessoas, 2 ou 3 pessoas. A palavra é direcionada para o Espírito Santo de Deus. E não tem jeito, né? Gera na gente essa satisfação. Gera. A glória é do Senhor, mas traz. Né? Gera. Só que o que acontece? Quando a questão é salvação, é mais delicado. Porque você chega naquele grande dia, né? Estourei a boca do balão, mas o Senhor mas naquele culto que você estourou a boca do balão, eu batizei todo mundo que eu fiz isso, aquela pessoa ali saiu do culto sem entender nada. E naquele dia, se você tivesse pregado essa mensagem, ela tivesse entendido, ela tinha aceitado Jesus. Mas você esqueceu de largar as 99 e ir atrás daquela aqui. Eu já passei muito por isso, querer pregar uma mensagem que ia ficar bonito no lugar. E pregar uma mensagem simples, mas que eu sabia que aquela pessoa ia entender e aquela pessoa ia surtir efeito na vida dela. Isso se chama sensibilidade do Espírito Santo. Se você for pregar e não estiver preocupado em ser sensível ao Espírito Santo de Deus, você pode fazer bonito, pode fazer o que você quiser, mas todos nós um dia prestaremos conta. Contar histórias, né? O que não é pregação bíblica é falar de tragédia, né? Falar de tragédia é o testemunho. Só vou contar um testemunho. A pessoa desanima toda a igreja. Irmão, eu sofri. Nessa vida como eu, ninguém sofreu. Aí você está esperando ela falar de quando Jesus, aí quando você vai ver, ela continua sofrendo. Entendeu? A gente vê muito isso. Mas é mesmo. E outra coisa, o que não é pregação bíblica é palestra. Para que água legal. Pregação não é palestra em que sentido? Porque a pregação ela tem um objetivo específico. Ela tem exortar. Pastores que me ajudem. Edificar. Exortar, edificar e corrigir, repreender. É isso. Ela tem um objetivo específico. Se eu vou dar uma palestra, eu não estou preocupado com essas coisas. Você dá uma palestra, geralmente você vai dar um estudo, ainda mais se for palestra motivacional, ela já está dizendo, você foi pago para motivar. A pessoa está todo mundo triste, está todo mundo cabisbaixo, a vida de todo mundo está dando errado, então você vê, se traz uma palavra para motivar. O Espírito Santo de Deus pode motivar a pessoa? Claro, do jeito dele. Ele tem um jeito maravilhoso de motivar a pessoa, mais ou menos assim. Você está passando por dificuldade, o Espírito Santo vai mostrar uma pessoa que está passando 10 vezes mais do que você está passando e está mais feliz que você. É isso que ele vai fazer. Manda você tomar vergonha, né? Já o motivacional não vai falar para você tomar vergonha. Ele vai que José, ele vai cortar todas as partes que José sofreu, humilhado dos irmãos, ele já vai chegar logo na governador do Egito, ele já vai pular o sofrimento, ele já vai para a parte do, entendeu? Então, pregação bíblica também não é você chegar no lugar e motivar ninguém, muito pelo contrário, né? Ela tem a ver com mudança de comportamento. E uma motivação, ela pode só surtir um efeito para mim naquele momento. Era o João no deserto. Eu ia falar. Uma mudança, a mensagem que vai causar em mim mudança, ela tem que me confrontar. Toda mensagem que causa mudança, ela confronta.
Se não confronta, ela conforta. Toda mensagem que vai causar mudança, ela confronta a gente. Então, é possível de quando você estiver lá embaixo, uma palavra te confrontar, servir mais para te tirar do que um tapinha nas costas. Então não é para satisfazer. Assim. Porque o tapinha nas costas, ele pode te confortar. E confortar te deixa confortável. Confortável. Mas o confronto vai te fazer a parábola da rã na panela fervendo. Sabe? A panela fervendo. Eu contei aqui uma vez, tem muito tempo. Todos já ouviram. Já viu, pastor? Sabe? Nada quente. Enquanto ela está morna, ela te deixa tranquilo ali. Mas se ela tentar acabar com você, você parte para fora. Então a palavra... Se você colocar na panela e ela esquentando, ela fica. Ela vai cozinhar, ela não vai sair. Mas se você pegar água quente e jogar, ela vai sair. Sabe as palavras, pastor? Agora podem pegar. Introdução à exegese. Uma rápida explicação da diferença de hermenêutica para exegese. Por quê? Porque a gente vai encontrar as duas sempre uma parecida com a outra. Às vezes a gente até vai confundir uma com a outra. Porque as duas trabalham juntas e às vezes não tem como fazer hermenêutica sem exegese e vice-versa. Mas eu tive uma iluminação de um exemplo muito bacana. Quem aqui já viu CSI Investigação Criminal? Um monte de vezes. CSI Las Vegas, CSI Nova York, CSI... Quantas sessões você gosta? Eu estava lendo ali os termos e as explicações e me veio a luz assim, exegese e hermenêutica é como um CSI Investigação. Por quê? Porque se a hermenêutica é a arte da interpretação do texto bíblico e a exegese é a arte de extrair o sentido do texto quando o autor falou, viu que se parece muito? Então, o que me chamou a atenção é que quando os peritos chegam na cena do crime, né, eles tem uma gotícula de sangue aqui, colocam um negócio ali marcando, tem uma pegada que pode ser do criminoso, vai tirando foto, vai marcando, tem respingo de sangue, eles montam a cena do crime todo. Então o que eles sabem ali? Que aconteceu um crime, né? E o que eles têm ali? As coisas que levam a identificar o que aconteceu naquele crime. Se ele chegou, o corpo da pessoa pegou pelo pescoço, como que morreu, quem estava atrás, tinha alguém, não tinha alguém. Montar a cena do crime é uma hermenêutica, né? Eu estou ali interpretando a cena do crime. Quem entrou pela porta, quem saiu correndo, quem matou a vítima, quem atirou. Só que tem a exegese, que é ir a fundo. Isso eles só vão descobrir no final do plano. Quando eles vão ir a fundo na investigação, é que eles vão saber o que motivou aquela pessoa a cometer aquele crime. Isso quando você vê a cena, você já sabe o que aconteceu. Esse matou esse que deu um tiro, essa cápsula saiu dessa arma. Mas você não tem uma ideia ainda profunda do que aconteceu ali, os motivos que levaram aquele crime. E isso é a exegese. Ele vai descobrir o que levou essa pessoa a estar nesse lugar, a atirar nela, se ela devia dinheiro, se é por vingança. A exegese é saber o que Isaías falou, o que ele quis dizer, quem ele quis atingir, era Israel, era Babilônia, era não sei quem, em que cidade ele estava, qual é a cultura que estava. A exegese, ela vai a fundo no problema.
É a história antes. A história antes. Extrair o sentido. Por que isso é importante? Justamente. Eu acho que João quis falar isso. Então vai fazer o exegese para você descobrir o que ele realmente quis dizer quando disse isso. A hermenêutica é as ferramentas que você vai usar para fazer essa exegese. O que você vai fazer? Você vai pegar um manuscrito antigo, você vai pegar o original do texto, você vai pegar o texto em latim, você vai pegar o texto em hebraico, você vai usar um comentário de Jerônimo, as ferramentas que você vai usar para chegar. Então é bem parecida, geralmente a gente está estudando, nem vai esbarrar achando que é uma coisa ou outra, mas lembra do CSI, né? E aí você, quanto mais você se aprofundar, eu estou nos pés da exegese, estou quase lá, né? E tem que ser perito para ir muito longe, mas todos nós temos as ferramentas para fazer. Basta se esforçar. Talvez se as pessoas se esforçassem mais para buscar o sentido do texto, falaria menos bobagem. As duas trabalham juntas. Enquanto uma extrai o sentido real, a outra trabalha a interpretar ou fazer correta aplicação atual deste sentido. Quando a gente vai aplicar uma mensagem nos dias de hoje, como que isso seria interpretado no nosso meio hoje, também está na ferramenta da hermenêutica, a arte da interpretação e da aplicação de um texto antigo para hoje, atualmente. Introdução aqui. O termo provém de duas fontes, ex, que significa fora, guiar, liderar e explicar. Usada para indicar narrativa, tradução, interpretação, teologicamente usada para designar a interpretação de modos formais de explicação que podem ser aplicados a algum texto a fim de se compreender o seu sentido. Agora tem também a exegese e a eigegese. E está aqui no número 1. Eu queria ver você tentar falar isso aí, você está rindo de mim. Eigegese. Quem não? Ele fala Exegese. Exegese. É porque é diferente. A exegese é diferente da exegese. Por quê? Porque se uma tem a ver com extrair do texto, a exegese tem a ver com colocar no texto que o autor não disse. Tem uma matéria na teologia que eles chamam de metodologia científica. É você criar um cenário, que o texto te propõe criar esse cenário, mas que você não cometa um erro de contexto. Por exemplo, o menino dos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplicou, deu para todo mundo comer e o texto parou. Se eu for usar uma metodologia científica ou uma exegese, colocar no texto que o texto não diz sem cometer heresia, eu vou dizer assim na minha mensagem: e depois desse culto de multiplicação de pão e de peixe, eu acredito, não está escrito que aquele menino, os 12 cestos que sobraram, Jesus entregou para ele. O texto não diz, mas também não é mentira e não é verdade, eu não estava lá para ver. E também não fere o texto como absurdo. Ou seja, quando aquilo que você diz é possível, não é absurdo. Absurdo é eu dizer que o sol e a terra parou. Deixa eu continuar o exemplo. O que acontece? Não aconteceu
mas também porque eu não estava lá para ver. Poderia ter acontecido, porque ele foi o único que deu alguma coisa para ser multiplicado. Então Jesus, né, o recompensou com aqueles 12 cestos. Provavelmente ele levou para casa com a sua família, abriu uma padaria, foi empresário. Aí eu já estou quase montando Jesus com a casa na praia do Avanço, né? Quando eu vou muito longe, eu já criei uma casa na praia para Jesus. Então assim, tenta não ir muito longe. Eu já fui longe ali, tá? Falei que ele abriu uma peixaria, uma padaria. Eu também. Da padaria eu não passei, até na padaria eu cheguei. Eu só que cheguei até aí também. Falei que foi empregado que atendeu. Quando o Lucas chegou lá para saber quem ele era, foi o empregado que atendeu, ele já tinha crescido. Vocês, legal, o Abílio chega a dizer que qualquer carpinteiro fazia as coisas, demorava um mês. Jesus não passa demais e ficava tudo pronto. Aí eu acho que o cara já foi longe demais. Aí não é nem metodologia, não é nem cabeça mesmo. Só começou a fazer milagre com os 30. A gente tem por quê? Olha como que a Bíblia explica as coisas da Bíblia. Filipenses vai dizer que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ou seja, ele aceitou toda a sua condição humana. Então, ele não... Quando a Bíblia diz Jesus, sendo Deus, não levava um mês para fazer uma cadeira, e um dia, a cadeira estava pronta, ficou bonito. Ficou bonito, mas biblicamente não pode, porque Filipenses vai dizer que ele, sendo Deus, não usou dessas qualificações. A Bíblia de Lídia falou isso? Santana. A Bíblia Santana? Não tem os dois agora. Não, e eles põem para falar logo em Camboriú, logo no meio de 7.000 pessoas. Né? Então, assim, por que Jesus não. Né? Mas ele andou por cima das águas. Isso não é uma coisa extraordinária para quem tem fé. Quem abre um Jordão pode andar por cima das águas. O negócio é que ele não fazia, não abusava, nem usurpava da sua qualificação de Deus para fazer as coisas, até porque ele tinha que enfrentar tudo como homem. E aquela declaração dele também, né, diante da mãe dele ali, disse: não, ainda não havia chegado. E também, se ele pudesse ficar fazendo coisas rápidas, ele não teria sofrido no seu ministério financeiramente, dependendo das mulheres de grandes condições que financiavam o ministério. Aí eu não sei se eu exagerei, porque eu preguei aqui que Jesus estava acomodado e precisou levar um salário para a mãe, né? A mãe vai lá, cara. Essa passagem, né, ela é enigmática. Ela é enigmática no sentido de, né, ela querer que ele faça uma coisa, ele não é a minha hora, e ir lá e fazer. Então ele passou da hora. Isso aí tudo a gente tem que entender de um jeito, né? Não tem. Aí quando isso a gente viaja. Não tem absurdo aí. A apostila, eu não vou ficar lendo ela toda, porque você já tem ela, mas eu anotei umas partes que eu vou, né? Então agora eu vou ver aqui embaixo. Ou seja, trate de ler, entendeu? Né? Porque quando você for buscar nela, você vai encontrar, isso que é importante. Exegese é um estudo sistemático da palavra de Deus com o objetivo de extrair o sentido original do texto. É uma tarefa histórica que procura entender a palavra conforme foi ouvida pelos destinatários originais. Por que tem 4 evangelhos? Não precisa ter 4 evangelhos, bastava ter um evangelho. Está entendendo? Entendeu? Para que 4 evangelhos? Com um eu já entendi a história. Para que 4 contando a mesma coisa? E quando conta a mesma coisa não é igual quando conta um e outro. São 4 perspectivas de 4 autores diferentes vendo a mesma cena de crime. Aquele carro ali bateu, houve um acidente perigoso, todos nós assistimos. Então, o perito vai falar: escreve tudo que você
vai encontrar uma diferença de um autor dizendo a mesma cena do crime, mas em perspectiva de visões diferentes. Um vai falar que viu a fachada, outro vai falar que viu uma bomba, outro vai falar que viu duas bombas. O negócio é que explodiu e morreu gente. É a perspectiva da mesma cena que cada um viu. Então não precisava de 4, bastava um que eu tinha entendido. Mas 4 perspectivas. O mais legal é mais bem explicadinho, né? Lucas e ele mandou para Acontece, Marcos é o evangelho mais antigo. Então Mateus e Lucas, quando foram escrever o seu, usaram Marcos. João fez o seu independente, sem consultar fontes. Então por isso que você vai ver em Mateus e Lucas quase tudo que tem em Marcos, que ele pegou de Marcos e Lucas faz um tratado, ele faz uma pesquisa. Marcos e Mateus são discípulos. Lucas já faz uma pesquisa, ele é gentil, né? Além dessa pesquisa, ele usa a fonte de Marcos. João já é lá para 95 depois de Cristo, então ele escreveu as suas coisas lá no final da vida dele, então já é mais independente. Quando você lê João, você vê que tudo que tem em João geralmente não vai ter nos outros. Não é que não aconteceu, é que ele não usou a fonte. Ele não usou. a coisa linda é lembrar disso daqui, né? Destinatário, procurando também descobrir qual era a intenção original das palavras da Bíblia. Apesar de ser uma tarefa para uma pessoa treinada para se fazer uma boa exegese, não é necessário ser um especialista. A primeira tarefa do exegeta é ler todo o texto com um pensamento interpretativo. O próprio Paulo diz: a escritura não é de interpretação particular. Ele não está dizendo que não é para ela ser interpretada, ele está dizendo que eu não posso interpretar ela particularmente. O que é interpretar particularmente? É o famoso eu acho que é isso. O que a gente acha que não interessa, entendeu? Ela é interpretada, mas não a interpretação particular. Ou seja, eu preciso ir buscar as fontes para fazer uma boa interpretação. Pensamento, isto é, fazendo perguntas ao texto, começando no passado, procurando colocar na posição do leitor ou do ouvinte original. É quando a gente diz, sai da cena aqui e vamos imaginar que a gente é Gideão malhando trigo no lagar. Então, quando os discípulos estão no barco e falam, é um fantasma, eu não tenho que entender isso como se fosse eu hoje falando é um fantasma. Eu tenho que saber o que ele entende como fantasma 2000 anos antes de Cristo. Por que ele acredita em um fantasma 2000 anos? Eu tenho que ir para lá. Não, a interpretação não pode ser daqui para lá, é de lá para cá. Não é por isso que eu falo, sem interpretar um texto judaico com a mente de brasileiro da heresia. Eu tenho que me aproximar ao máximo de um pensamento de um judeu para tentar entender um judeu. Já pensou o americano falando de curupira, saci pererê, caipora? Vai falar besteira, vai falar heresia. Quer falar da nossa cultura? Vem aqui, pesquisa porque eles acreditam nessas coisas. Um vai falar que viu a mão sem cabeça, um monstro, um bicho pegando fogo, correndo no meio do mar. Mas se o cara não tentar se aproximar das pessoas que contam essa história, quando for contar vai falar besteira. Ou seja, aqui não é só o país do futebol e do carnaval. Exegese e a exegese, aliadas a uma grande imaginação, criaram o Talmud. A gente vai ver isso. Eu gostaria, eu não sei se é para ficar agora não, mas eu já quero deixar para engatilhar. Caso eu vá usar Desenvolvimento do Talmud.
Você ficou muito parecido com o Alex. Ezequiel. Eu também. O que é o Talmud? A gente vai ver aqui mais para frente. Olha, da mesma forma que a gente quase conhece pouco a nossa história, a nossa cultura, imagina dos outros. Então, assim, eles, todas as suas dificuldades, eles não se concordam entre si. Por que eu tenho que estudar? Eles não se concordam entre si. Como é que eu vou achar que eu estou falando a verdade se eles discordam uns dos outros? Por que tinha fariseus, saduceus, essênios e zelotas? Porque um não concordava com o outro. Um não concordava com o outro. Os fariseus acreditavam na lei e nos profetas, ou seja, tem que acreditar em anjo, tem que acreditar em profecia, tem que acreditar em tudo isso. Os saduceus, que era da elite, né, eles só acreditavam em Moisés. Esse negócio de anjo, esse negócio de vida, eles não pegavam nada disso. Então, hoje eles estão discutindo entre eles, então é por isso que tem que ser analisadas as coisas. Então, olha só, e os essênios, as zelotas e essênios. O Talmud, Midrash, Peshita, isso são os rabinos, que na época tinha rabinos e escolas famosas. Quando diz que Paulo estudou aos pés de Gamaliel, e Gamaliel era um rabino respeitado e famoso, tinha duas escolas famosas na época, Eliel e Shammai. Então, esses camaradas, eles reuniam, pegavam as escrituras e faziam comentários. Claro que um comentário na boca deles é ouro, né? Um comentário deles sobre eles mesmos vale mais do que eu comentando o que eu, né, nunca vivi, nunca fui. Então, assim, esses comentários dessa época se tornaram raros, preciosidades, e o judeu, ele é místico e supersticioso e idólatra. O judeu é místico, na minha opinião, supersticioso e idólatra. Vamos no idólatra. Não, o judeu acredita no judeu. Por que ele é idólatra? Deus acaba de falar com o camarada, fala com Moisés, quando deixa ter um bezerro de outro, é idólatra. A veia da idolatria, né? Então, quando Ezequiel está na Babilônia, Deus pega ele em espírito e leva para dentro do templo. Olha, Ezequiel, o que você está vendo aqui? Agora vem para cá. Olha essa parede. Quem é isso aí? Ah, esse é o Deus não sei o que, esse é o Deus da cobra, esse é o Deus não sei o que. O que isso está fazendo na minha cara? Depois eu vou te mostrar coisa mais. Aí leva ele para uma sala secreta. Está vendo essa sala secreta? Olha o que eles estão fazendo aí. Aí Ezequiel viu o sacerdote virado de costas para o templo de Deus, olhando para o sol. O que eles estão adorando assim? Eu tenho cara de sol? Não, é idólatra. Eles sempre acendiam uma vela para Deus e uma para Ixitá, Baal, diabo, inferno. Eles sempre foram místicos. Quando a gente for ver, eu estava até dando uma olhada, Urim e Tumim é misticismo. Urim e Tumim era a pedra para consultar a vontade de Deus. É como se der cara, é coroa. Se cair o Urim, você está vivo. Tumim, você se deu mal. É Urim e Tumim. Eles querem que Deus use essas ferramentas que ficavam ali com o sumo sacerdote para saber se ia para a guerra, se não ia para a guerra, aprovação de Deus ou não aprovação de Deus. Eles sempre foram supersticiosos. E a superstição judaica criou a Cabala, o Talmud. Quer ver um exemplo? As fantasias do Éden, o livro de Enoque, umas maracutaias judaicas que a gente vai observar. Por que isso é importante? Porque tem pregador que não se contenta só com a Bíblia. Olha, eu vi da boca de um pastor, o pastor falou assim: eu já preguei tudo sobre a Bíblia, não tenho mais o que pregar. Eu falei: então você está ruim. Porque me der 30 mensagens, eu acho 30 mensagens, não tem, é uma fonte inesgotável, só se você está orando.
Não tem como, entendeu? Só se ele só sabe pregar o Evangelho, não sabe ler um Ezequiel, não sabe ler um Miqueias, só que ele não sabe pregar outros textos, só sabe pregar os textos. Então, eu quero dizer o seguinte: a Bíblia é uma fonte, só que tem pessoas que eu preciso trazer uma comida diferente, eu preciso falar o que ninguém nunca falou, aí vai para o extra bíblico. O extra bíblico não tem problema nenhum, desde que a Bíblia concorde com ele. Mas aí as pessoas começam a ir longe demais, e esse longe demais que eu vou mostrar um pouquinho para a gente daqui a pouco. Tem pessoas que fantasiam uma mensagem. Sabe o que mais deixa indignado quem estuda? O que mais deixa indignado quem conhece? É quando o povo glorifica, é quando o povo aplaude, é quando o povo concorda. Quando Moisés fez a arca, irmãozinho, glória a Deus. Fala, Deus. Moisés na arca. Não há tomada aqui, não há. Carregador? Tomada, extensão de carregador. Tem. Você está precisando de carregador, irmão? André, Está precisando de carregador? extensão? Não, eu estava aqui. Não, eu acho que tem o suficiente para passar. Eu estava vendo as horas. 14, é 15h30, né? 15h30. Eu vou passar agora. O Talmud é um comentário e discussões rabínicas sobre a Torá e a lei. Deus fala 10 mandamentos, os rabinos criam 613 preceitos. Quer dizer, o que Deus falou não basta. Eu preciso criar uma lei para ensinar como você deve cumprir a lei. É mais ou menos assim. A lei é você ir aqui em Paú. Simples, quando Deus fala é simples. Aí o rabino vai aparecer, mas você não pode ir por qualquer lugar, você não pode passar em qualquer calçada, você não pode ir em qualquer beco, né? Infelizmente não tem jeito, né? Aí o rabino ele vai criar, você só pode ir em Paú se for pelo beco Tamandaré. Conhece? Não é fácil não. Vai ser filmoso, Estiver assistindo. Tem um outro, eu esqueci o nome, aquele que passa direto Não é o lugar. da última rua pro quase saindo em Vila Batista.